Espero que estejam todos bem. Na videoaula de hoje, nós vamos trabalhar algumas questões que nós vimos e alguns conceitos também que nós vimos nas últimas aulas, né? Então, material na mão e vamos lá. Então, ainda sobre equilíbrio químico, né, especificamente no caso de soluções aquosas ácidas, nós vimos ali o efeito da lei de dissolução de Ostwald, né, baseado nessa equação aqui, certo? Ostwald percebeu que, no caso de ácidos, quando temos soluções muito diluídas, essas soluções elas podem apresentar uma constante de ionização ácida ou simplesmente uma constante ácida mais elevada quando a solução estiver mais diluída do que uma outra solução de referência, certo? Então, nesse caso, percebemos que naturalmente há um limite, mas nesse caso nós percebemos que podemos sim aumentar a constante de acidez, portanto aumentar o grau de ionização de um ácido quando diluímos o suficiente. Legal, gente? É só isso que nós conseguimos constatar então pela lei de dissolução de Ostwald. Legal? Bom, agora vamos resolver algumas questões, né? Na verdade, é a correção de algumas questões que nós vimos nas últimas aulas, né? Então vamos lá. A questão 216 que diz o seguinte: o grau de ionização de um ácido fraco de concentração 0,1 mol por litro é de 4% a uma temperatura de 25 graus Celsius. Calcule o valor da constante de ionização desse ácido na temperatura mencionada. Pois bem, nós temos que a ionização desse ácido, HX, é um ácido genérico, né? Como todo ácido, ele vai entrar numa situação de equilíbrio, né? Nesse caso, apresentando os íons, a formação de íons, que para todos os ácidos temos o íon hidrogênio, o H+, e um ânion qualquer, independente do ácido, né? Na verdade, esse ânion só depende do ácido. Legal? Com relação ao início, quando esse ácido é solubilizado, nós temos a concentração inicial, portanto, de 0,1 mols por litro desse ácido e, naturalmente, como estamos no início, nenhum produto foi formado ainda, ou seja, não ocorreu ainda a ionização. Acontecendo a ionização, né, que é de 4%, segundo o nosso enunciado, da concentração inicial, então, vai subtrair 4%. Esses 4% são o que vão ionizar. Portanto, 4% das moléculas de ácido vão deixar de ser moléculas e vão se tornar íons. Por isso, a subtração de 4%. Legal? E, nesse caso, 4% de 0,1 mol por litro dá 0,004 mols por litro. Ok? Nesse caso, como os coeficientes são 1 para 1 para 1, isso significa que os íons eles vão ser formados na mesma proporção. É de 1 para 1. Legal? Como é consumida uma quantidade de 0,004 mols por litro do ácido, significa que cada íon vai aumentar a sua quantidade até o ponto de equilíbrio em 0,004 mols por litro. Legal? Resolvendo então essas continhas, né, de subtração e soma, temos aí as concentrações obtidas no equilíbrio. Legal? Em mols por litro também. Não vamos mudar a unidade de concentração. Beleza? Então, essas são as concentrações após atingir o equilíbrio. Agora, para calcular a constante de acidez, simplesmente basta jogar as concentrações dos produtos dividido pela concentração do reagente, tá? Jogando somente os valores do equilíbrio químico. Calculando o Ka, nós temos o valor de 1,7 vezes 10 elevado a menos 4. Lembrando que essa constante é adimensional, portanto não tem unidade de medida. Legal, gente? Como é da ordem de 10 a menos 4 para esse ácido, isso significa é um ácido fraco mesmo, o que confirma a informação dada na primeira linha. Legal, gente? Porque a constante tem um valor muito baixo. Beleza? Vamos para a questão 226, uma questão do vestibular de 2015, que diz: no quadro são mostradas diferentes soluções aquosas e seus respectivos valores de Ka, constantes de ionização ácida. Tá? Então nós temos o quadro ali. No quadro, o ácido nitroso, o ácido hipocloroso, o ácido hipobromoso, o ácido carbônico
e o ácido bromídrico, com seus respectivos Kas, as constantes ácidas, certo? Beleza, vamos ver. Analisando os valores de Ka e considerando a concentração em quantidade de matéria igual a 1 mol por litro para as soluções listadas, ou seja, mesma concentração para todas as soluções, assinale a alternativa correta. Então, considerando a mesma concentração para todas as soluções, nós temos aí então os Kas totalmente comparáveis. Legal? Beleza, isso facilita a nossa vida. Assinale a alternativa correta. Alternativa A. Dentre as soluções listadas, a solução aquosa de ácido bromídrico é a que irá apresentar menor grau de ionização e a que será a melhor condutora de eletricidade. Aqui nós temos uma inconsistência, uma vez que sabemos que aquele que apresenta menor grau de ionização deve apresentar também menos condutividade elétrica, porque forma menos íons. Se tem menor grau de ionização, forma menos íons, portanto conduz menos, e não deve ser, portanto, melhor condutor de eletricidade. Mas vamos olhar os valores na tabela. Temos ali o ácido bromídrico, certo? Que, como ele tem uma constante ácida maior do que os demais, na prática, não vai apresentar o menor grau de ionização, e sim o maior de todos os ácidos, ou seja, a afirmativa A é incorreta. Legal? Alternativa B. A solução aquosa de ácido hipobromoso irá apresentar caráter ácido menos acentuado do que a solução aquosa de ácido bromídrico. Então vamos comparar o ácido hipobromoso com o ácido bromídrico. Nós vemos que o ácido bromídrico tem a maior constante ácida, certo? Então ele é o ácido mais forte, não só nessa comparação com o ácido hipobromoso, como também com todos os demais. É o ácido mais forte dessa tabela. Legal? Então, ele não tem um caráter menos acentuado, e sim mais acentuado. Ele tem um caráter ácido menos acentuado, o ácido hipobromoso, sim, do que o ácido bromídrico. Verdade. Certo? O ácido bromídrico é mais forte e o hipobromoso mais fraco. É exatamente o que está dizendo a alternativa B, portanto, ela é correta. Legal? Vamos para C. A solução aquosa de ácido hipocloroso irá apresentar caráter ácido menos acentuado do que a solução aquosa de ácido hipobromoso. Então, nós estamos comparando esses dois ácidos aqui. Tá? Como o ácido hipobromoso ele tem uma constante de ácida menor devido à ordem de 10 a menos 9 em relação a 10 a menos 8, tá certo? Ela é quase 10 vezes menor do que a constante de acidez do ácido hipocloroso. Ou seja, o ácido hipocloroso é mais forte, certo? Nesse sentido, a alternativa C está incorreta. Legal? O caráter ácido mais acentuado é o do ácido hipocloroso. Beleza? Na alternativa D, a solução de ácido carbônico irá apresentar caráter ácido mais acentuado que a solução aquosa de ácido nitroso. Né? Ácido carbônico com ácido nitroso. Ácido carbônico tem um caráter mais ácido? Vamos ver. Temos ali o ácido nitroso e o ácido carbônico. Né? Quem é mais forte? Fica notório que é o ácido nitroso. Ele é um ácido mais forte. Tá? Então, como ele tem um caráter mais ácido, não pode ser o ácido carbônico o caráter mais ácido. Alternativa D é incorreta também. Alternativa E, o ácido carbônico entre as soluções listadas apresenta o maior grau de ionização. Portanto, vai apresentar o maior valor de pH. Aqui nessa afirmativa também há uma inconsistência. Por quê? O ácido que apresentar maior grau de ionização vai apresentar menor pH, sempre o pH mais abaixo de 7. Quanto mais próximo de zero, mais forte é o ácido, portanto maior o grau de ionização. Certo? Nós vemos também, inclusive, que o ácido carbônico ele não é o de caráter mais acentuado, é o bromídrico. Certo? Isso faz a alternativa E incorreta. Beleza? Bom, vamos falar só um pouquinho agora sobre os ácidos polipróticos. O que são? São os ácidos que têm mais de um hidrogênio ionizável, certo? Ou seja, é um ácido que pode liberar mais de um hidrogênio na forma de H+, quando dissolvido em água, ou seja, quando em solução aquosa. Nós temos então para o ácido sulfídrico, ou gás sulfídrico também conhecido, em solução aquosa, como ele tem dois hidrogênios ionizáveis, a ionização ocorre em duas etapas. Na etapa 1, ele perde o primeiro hidrogênio, certo? Formando
o ânion HS-. E na segunda etapa, o HS- perde o seu hidrogênio formando o ânion S2-. Então perde o segundo hidrogênio na segunda etapa e o primeiro hidrogênio na primeira etapa. Portanto, como nós temos duas reações de equilíbrio aqui, duas situações de equilíbrio, uma para cada hidrogênio ionizável liberado, temos então para cada uma a sua respectiva constante de ionização. E veja bem, a etapa 1 mostra que a constante de ionização do primeiro hidrogênio ela é menor do que a constante de ionização do segundo hidrogênio. Portanto, para esse ácido específico, o primeiro hidrogênio é mais difícil de ser retirado do que o segundo. Legal, gente? E para encontrar aqui uma constante de acidez total, basta simplesmente multiplicar a constante 1 pela constante 2 das constantes ácidas de cada etapa e, jogando os valores na fórmula, nós obtemos então a constante de acidez total do ácido sulfídrico, que é uma constante bem reduzida, né? na ordem de 10 a menos 13. Beleza, gente? O ácido conhecido como ácido acético ou ácido etanóico, que é o ácido presente no vinagre, ele também é um ácido com as suas características de liberar hidrogênio em solução aquosa, tendo este hidrogênio aqui como hidrogênio ionizável, né? Que na fórmula é esse hidrogênio aqui apontado. Legal? Então é esse hidrogênio que vai ser liberado em solução aquosa como o efeito desse ácido. Tá certo? Provocando então o equilíbrio aqui na equação abaixo mostrada. Certo? O hidrogênio que está ligado aqui ao oxigênio. Ele vai ser liberado em solução aquosa na forma de H+, como todo ácido faz, e obtendo também um ânion, que é um ânion bem grande. Certo, gente? A constante de acidez do ácido acético, do vinagre, é na ordem de 10 a menos 5, e isso indica um baixo grau de ionização para esse ácido. Então, ele é um ácido fraco, tá certo? Ou seja, o alfa é em torno de 2%, o grau de ionização do ácido em torno de 2%. Beleza, gente? Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Até a nossa próxima videoaula. Que a força esteja com vocês. Valeu, pessoal. Até a próxima.